me somar às manifestações que nos antecederam, nas mensagens de celebração de uma trajetória que é a celebração da vida institucional do nosso Brasil e no conjunto importante de realizações do presidente Getúlio Vargas. Quero, com a brevidade que o momento impõe, fazer alguns registros, em primeiro lugar, sobre o homem. Como explicar, se é que tem explicação, que alguém tenha saído da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, um canto da América Latina, de lá de onde eu e o João Vicente viemos, eu da terra de Oswaldo Aranha, do Alegrete, Getúlio e Jango, e depois, de certa forma, também Brizola, saídos de São Borja, e alcance tamanha transcendência. É importante valorizar, pelo menos, 3 características marcantes que, de certa forma, como já disse, justificam essa trajetória de liderar o país num momento decisivo da sua vida institucional. Em primeiro lugar, a universalidade. Apesar de um canto da América Latina pobre, como essa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ali é fronteira com o Uruguai e com a Argentina, na época recebendo influência cultural e política daquilo que havia de mais avançado no mundo. Em segundo lugar, a afetividade. Todos sabem que a atividade principal naquela região é a agropastoril. E Getúlio Vargas era um pecuarista. E o pecuarista, na lida, no trato com os animais, na vida campeira, ele obrigatoriamente constitui uma formação de rudeza no trato, naquela lida diária. Mas essa rudeza faz como que aconteça uma espécie de contraponto, e por isso que se diz que o latino é emotivo, que o latino tem grande sensibilidade no trato com as pessoas, que o latino ele explode na afetividade. Essa também uma marca, uma característica fundamental de homens como Getúlio, como Jango, como Oswaldo Aranha, como Flores da Cunha, e tantos quantos se forjaram ali. E, claro, o Getúlio, na sua formação, foi fazer a universidade, na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho também de ter tido a minha formação nessa universidade. E ali se abeberou das fontes de pensamentos de vanguarda e também assumiu um posicionamento positivista vindo do castilhismo, algo que foi decisivo em toda a sua constituição, na sua capacidade de liderança, na influência que teve na vida nacional. Quero também, a par de todas as valiosas e legítimas considerações que foram feitas já aqui pela tribuna, tentar uma síntese dizendo que não há ninguém que tenha contribuído mais para a constituição da nação brasileira que Getúlio Vargas. Quando se pensa em constituição, em nação, é muito mais do que um país. Nós estamos falando dessa federação brasileira, das instâncias federativas. Veja o que saiu lá de um município, da base onde a vida acontece, lá do Rio Grande do Sul. Foi depois valorizar e consagrar, através dos seus posicionamentos, da sua visão de mundo, o seu Estado,
com o presidente do Estado do Rio Grande do Sul. E depois, numa disputa que no primeiro momento foi belicosa, foi harmonizar, e todos nós sabemos até hoje como é difícil harmonizar a Federação Nacional com as suas diferenças, com uma cultura dividida e com um imenso território nacional. Então, vejam, esse aspecto na Constituição da nossa nação, um aspecto relevante. Mas não fosse só isso, e já foi amplamente aqui mencionado, os direitos sociais, mais que os direitos sociais, os direitos da cidadania. E eu tenho uma passagem, João Vicente, que eu gosto muito, e quero me dirigir às mulheres, que foi quando, em 1932, se estabeleceu o debate para o sufrágio feminino. E no debate, a conclusão que se chegou, como nós permanentemente no parlamento construímos a regulação, lá naquela época se chegou à seguinte conclusão: olha, vamos dar o voto às mulheres, sufrágio feminino, mas vamos colocar o seguinte: as mulheres casadas só podem votar com a autorização do marido. E as viúvas e solteiras só poderão votar se comprovarem a renda. Imagine em 1932 o significado de uma construção como essa. Veja que vai para o presidente, essa foi a conclusão do debate regulatório, vai para o presidente sancionar. E, para surpresa geral, o Código Eleitoral saiu da seguinte forma: o homem e a mulher têm direitos iguais ao sufrágio popular. Isso marca o que era a figura do Getúlio, a dimensão que ele tinha e a consagração que deu aos direitos sociais, mas, acima de tudo, aos direitos da cidadania. Mas não foi só isso. É fácil imaginar hoje o significado de uma liderança como Getúlio, naquela época, inserir o Brasil, que não tinha a dimensão de 7º país do mundo em economia, em dimensão, em protagonismo, inserir o Brasil no mundo, na vida internacional. E ele teve uma grande competência, teve inclusive a participação decisiva do Oswaldo Aranha, lá meu conterrâneo do Alegrete, nesse papel. Ele teve essa capacidade, essa visão de mundo, essa dimensão para também, a partir de uma inserção internacional, garantir a Constituição da nação brasileira. E, por último, para concluir, Getúlio foi protagonista, assim como Brizola, assim como Jango, de momentos decisivos nesse país para a consolidação da democracia, do Estado democrático de direito, que é o maior patrimônio político que a sociedade brasileira possui nesse momento. Entregou a vida, deu a vida, assim como o Jango também deu a vida, que foi no exílio, pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E agora é um momento que se impõe a todos nós, de mais uma vez, participarmos do debate com serenidade, compreendendo a dimensão. O país passa por uma crise econômica, por uma crise política, condições mínimas de governabilidade, por uma crise moral de grandes dimensões, mas isso não deve nos afastar do postulado maior, o postulado da democracia, o postulado do Estado de Direito, o postulado do debate, a importância para o futuro e a responsabilidade de todos nós, os que participamos do Parlamento, no Senado e na Câmara Federal, de construirmos um projeto para o nosso país, de construirmos uma alternativa para o nosso país, sempre na visão democrática, para que a gente continue nos desenvolvendo,
aumentando a renda da população, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu tenho certeza que o legado de Getúlio, que os nossos postulados se impõem nessa celebração, na celebração da sua trajetória e na celebração do nosso amado Brasil. Muito obrigado, senhor.